Olá, sextos anos! Aqui é a professora Janaína, professora de arte. Desejo um bom dia a todos vocês, tá? Hoje, com esse vídeo aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as linguagens da arte. Desde que começamos os nossos estudos nesse ano, nós temos falado sobre como a arte é uma ferramenta poderosa, né? Uma ferramenta comunicativa poderosa utilizada pelos homens desde o período da pré-história, né? Mesmo antes de surgir a escrita, os homens pré-históricos utilizavam a arte, seja a música, né, os sons, na verdade, ou até mesmo elementos do desenho, como a pintura rupestre, né? E gestos para se comunicar, né? Esses elementos artísticos que eram explorados desde a pré-história, né, eram utilizados como ferramenta comunicativa, certo? Nesse vídeo aula a gente vai falar um pouquinho sobre as artes cênicas, que são um tipo de linguagem bem específica da arte, uma linguagem que utiliza o corpo, que utiliza a voz, que utiliza a cena, a encenação como ferramenta comunicativa. As artes cênicas são divididas em 3 tipos. A gente pode dividi-las em teatro, dança e circo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro, tá? Embora muitas pessoas atribuam o surgimento do teatro, né, na história do teatro, apenas aos povos da Grécia Antiga, o teatro era utilizado enquanto ferramenta comunicativa pelos homens desde a pré-história. Por que a gente pode considerar isso, pessoal? Porque nos rituais que eram realizados pelos homens pré-históricos, o gesto, a representação de alguns personagens que seriam aí os seres da natureza, né, representados por esses homens pré-históricos, já eram fortes indícios, né, da linguagem teatral na humanidade. Então, desde a pré-história, a gente tem aí esses sinais, né, comunicativos da linguagem teatral. Quando o homem pré-histórico fazia seus rituais, encenava como se fossem animais, seres da natureza, né, eles já estavam experimentando a linguagem do teatro, por meio dos gestos, por meio dos movimentos, né, utilizando aí como uma comunicação com tudo aquilo que era desconhecido para eles, né, a partir de todos os mitos que eles criaram nesse período da história. Enfim, na Grécia Antiga, a gente tem aí um marco muito importante para a linguagem teatral. Por quê? Porque os gregos celebravam o seu deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da arte, e eles celebravam por meio das festas dionisíacas. E essas festas dionisíacas, elas eram uma celebração ligada ao tipo um festival mesmo de teatro, onde eles criavam alguns roteiros teatrais, né, alguns temas que eles queriam tratar para a sociedade daquela época, né, e encenavam essas peças nessas festas dionisíacas. Eram festas celebrativas da arte, também do vinho, né? E nesse momento, então, a gente começa a perceber que a linguagem do teatro, ela ganha uma ramificação, que eram as tragédias e as comédias, né? O texto da tragédia grega era um texto, assim como o próprio nome diz, muito trágico, que tratava de elementos da linguagem muito ligados à mitologia grega, né? Dos seus deuses. Enfim, as histórias narradas, né, tinham esse teor da tragédia, né? Agora, a comédia eram textos um pouco mais leves, não tinha essa conotação que a gente tem hoje, que a gente identifica enquanto linguagem da comédia. Naquele período, a comédia eram textos um pouco mais leves do que os textos abordados nas tragédias, né? O que os gregos perceberam? Que havia uma necessidade de trabalhar os espaços onde essas festas aconteciam para que a acústica, ou seja, o tratamento de som que era dado a esses espaços, fossem mais adequados a essas apresentações. Então, com alguns estudos, eles perceberam que os espaços do teatro deveriam ser por meio de construções de arenas, em formato de conchas acústicas mesmo. Observando a natureza e observando as conchas que eram retiradas do mar,
eles percebiam que o som que propagava no interior dessas conchas, né, aconteciam assim por causa do formato da concha. Então, inspirados nesse formato, então foram construídos os primeiros teatros, né, as estruturas arquitetônicas para os teatros na Grécia e também na Roma Antiga. Um exemplo que eu acho que vai ficar bem próximo aí para vocês associarem é o Coliseu, né? Então, aquele formato semicircular, né, circular, aonde a plateia ficava em arquibancadas, né, e a apresentação acontecia embaixo, foi o primeiro formato arquitetônico para as apresentações teatrais que favoreciam a projeção do som, né, da fala dos atores no meio dessas apresentações teatrais. Vale ressaltar que nesse período apenas os homens poderiam encenar, né? A gente vai ter aí a presença feminina no teatro somente a partir da era shakespeariana, né? Então isso vem muito depois. Então apenas os homens poderiam encenar e eles utilizavam máscaras para fazer essas encenações. Essas máscaras, pessoal, elas eram chamadas de personas. O que seria aí a personificação desses atores, né, desses personagens mesmo que eram construídos nessas peças. Os atores utilizavam tamancos, né, que eram sapatos com uma elevação considerável, aí, alguns com mais até de 30 centímetros, e para que eles pudessem se elevar, né, em termos de altura, quando eles estavam interpretando esse personagem. Daí depois surgiu a ideia de construção de um palco, né, de um tablado, para que esses atores pudessem representar. Bem, depois a gente fala um pouquinho sobre esse recorte histórico aí da construção do teatro, né? É importante a gente compreender como que isso se desenvolve até chegar no teatro que a gente conhece hoje, né? Não sei se algum dos estudantes aí já foram a alguma peça teatral, até os convido a fazerem isso, né? Que eu acho muito importante essa experiência artística. Hoje o teatro tem toda uma estrutura tecnológica, né, bem diferente do seu início, né, da sua raiz, embora alguns elementos permaneçam, né? Então a gente observa aí que o teatro ele tem todo um jogo de iluminação, né, de técnica por trás da construção cênica, até mesmo os cenários, os figurinos, né? A personificação desses personagens, como é que é feito um trabalho de preparação desse ator para encenar os seus personagens, né? E a gente observa que a construção textual do texto mesmo, da dramaturgia teatral, sofreu grandes alterações ao longo da história, né? Mas o importante aqui nesse momento é a gente relembrar, então, qual é a origem desse teatro. Tá? Então, desde a pré-história, perpassando aí a Grécia e a Roma Antiga, é muito importante que a gente compreenda que essa era uma ferramenta comunicativa, né, em forma de celebração, né, celebração a esse Deus, a essa religiosidade, assim como para os pré-históricos, os gregos também davam essa conotação religiosa mesmo às celebrações teatrais, né? E depois o nosso livro traz uma referência muito importante e interessante que eu gostaria de enfatizar aqui, sexto ano, quando no tema 2 ele entra, ele traz pra gente uma referência bem atual do teatro brasileiro, que seria uma companhia que se chama de Pernas para o Ar. Então, eu convido vocês a darem uma olhada lá no tema 2. Essa companhia, ela surgiu em 1988 e eles têm um trabalho bem interessante de teatro mambembe. O que é isso? É um teatro que é itinerante, que sai nas ruas, né, levando a linguagem teatral às pessoas. Mas por que eles escolhem a rua como espaço da arte? E é esse o principal tema da nossa aula de hoje, né? Do espaço físico da arquitetura teatral que foi criada pelos gregos e pelos romanos e que nós encontramos até hoje, a gente observa que o teatro também ganhou outros espaços, como a própria rua. Esse grupo de Pernas para o Ar fez um recente trabalho onde eles construíram bonecos gigantes em forma de releituras das obras do artista Miró, o artista surrealista Miró. E ao construir esses bonecos e vestir esses bonecos e sair com esses bonecos como se fossem figuras vivas da obra de Miró no meio das ruas, a apresentação desse grupo se torna uma apresentação extremamente lúdica, porque
Os personagens de Miró são personagens extremamente lúdicos, e quando eu falo lúdicos, porque eles perpassam uma construção quase que infantil dos traços explorados pelo artista. Aí eu peço, pessoal, que vocês façam uma leitura atenta, tá? Do livro, para que vocês observem as imagens que a professora Janaína está relatando agora. Na página 44 do nosso livro tem uma pintura de Miró, e na 45 mostra uma representação do grupo de pernas para o ar desses bonecos. Ou seja, eles dão vida para esses bonecos, e esses bonecos caminham pelas ruas, né? Por que a rua, né? Por que será que o artista escolhe a rua também enquanto espaço da arte? Bom, e eu vou já finalizando aqui com vocês, deixando aí um questionamento, né? Quais são os espaços da arte? Aonde é que eu encontro arte? Em qual lugar eu entro em contato com essas ferramentas comunicativas, né? Então, a atividade para vocês aqui agora é fazer uma pesquisa mesmo dos espaços onde eu encontro a arte. A arte está no museu, a arte está nas galerias, a arte está no teatro, a arte está na música, que é representada por diversas mídias, né? E quando a gente fala de mídia, nessa época, nessa era, que eu posso até já chamar de midiática, a gente observa que esses espaços, por exemplo, inclusive o espaço cibernético, né? A gente entra numa discussão muito ampla, né? Qual é o espaço da arte, né? Então, dê uma pesquisada, pessoal, agora sobre isso, aonde é que a gente encontra, quais são os espaços da arte, construa um pequeno texto para mim, tá? Sobre essa temática, e enviem, por favor, na nossa classe, no Google Classroom, em arte, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre essa temática, ok? Olha, eu desejo tudo de bom para vocês, muita saúde, né? Que vocês aproveitem ao máximo essas aulas à distância também. Qualquer coisa é só chamar, estou aí para tirar as dúvidas. Desejo também que vocês possam ter um maior aproveitamento mesmo desse momento, de aproximar dos seus familiares, né? De aproveitar mesmo esse tempo para ler um bom livro, assistir bons filmes, tá? E um grande abraço para todos vocês.